Muito bem. Então, agora eu vou calcular para vocês, eu vou montar, vou descobrir a função inversa de cada uma dessas funções aqui. Agora, vamos deixar uma coisa clara. Quando você tem um exercício que o enunciado está escrito assim, determine as funções inversas das funções abaixo. Primeiramente, o exercício ele é obrigado a te dar isso aqui, ó, te falar quem é o domínio e quem é o contradomínio dessa função. Tá? Se ele não te falar isso, aí o exercício está errado. Tá? Ou então, o exercício ele poderia fazer assim para você. Ó. Determine a função inversa de cada uma das funções abaixo, alterando, se necessário, contradomínio ou domínio das funções, para que as funções inversas existam. Ou então, poderia fazer assim: determine o domínio máximo, ou seja, o conjunto domínio o maior possível, para que essa função seja invertível. Como assim? Que pergunta seria essa? A pergunta que a gente tem que fazer é assim: ó, essa função aqui, ela é, por exemplo, de R em R. Então, quer dizer que eu posso usar todo mundo e ele me dá, né, a chance de obter qualquer número. Então, se tiver algum número que eu jogar aqui nesse primeiro R, que eu não conseguir obter um resultado nesse segundo R, então quer dizer que essa função ela já não seria mais sobrejetora, porque teria alguém aqui desse R sem receber flecha, sem ser imagem de alguém. Então, aí, se o exercício ele deixasse claro, é, calcule a função inversa e faça alterações em domínio e contradomínio para que essa função ela seja aceitável. Aí eu teria que mexer nesse contradomínio, ver qual é o valor que não estaria recebendo flechas para tirar ele daqui. Aí eu colocaria algo assim, ó. Eu teria que mexer. Então a minha A seria definida de R em, aí eu ia tirar aquele elemento, que eu não sei qual seria ele, para que essa função se tornasse sobrejetora. E no domínio, se tem alguém aqui que não está recebendo, provavelmente então teria alguém aqui que não estaria enviando. Aí eu teria que tirar esse correspondente dele aqui, ó, para tornar essa função bijetora. Entende? Bom, então vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Ó. A princípio, gente, ó, toda função real de primeiro grau ela é bijetora. Porque como você vai subir uma linha aqui constante, então, para cada elemento que você pega, você só tem uma correspondência, porque você só vai conseguir pegar um ponto de cada vez. Tá? Bom, então, o que eu teria que fazer aqui? Ó? Vou pegar essa função aqui, que é a minha a de x, tá? Que é 3x menos 1. E aí, pelo que a gente conversou, então, o melhor a se fazer é você trocar o x com o y de lugar, né? Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem que isso aqui é o y e o 3x menos 1, e o x está aqui no 3x menos 1. Beleza, então o que nós vamos fazer? Eu vou trocar o x com o y de lugar. Então, eu quero que agora o x venha para cá e o y venha para cá. E eu vou isolar esse y. Ou seja, eu vou passar o menos 1 para o outro lado, então 3y vai ser x mais 1. Ou seja, o nosso y vai ser x mais 1 sobre 3. Olha lá, x mais 1 sobre 3. Bom, toda função que você obtém, é necessário você dizer se tem algum valor nela dando problema. Aqui não tem nenhum valor dando problema, porque eu posso jogar qualquer valor nesse x aqui. Ó. Tá? Não vou... o que costuma ser problema? Aparecer zero no denominador, aparecer valor negativo dentro de uma raiz com índice par, coisas desse tipo, entende? Agora, como eu disse para você, toda função real de primeiro grau ela é bijetora. Então, se você inverter, a sua relação da inversa ela não vai ter nenhum problema. Tá? Agora, imagina só, vou fazer esse tanto de exercício aqui e vou deixar todo mundo como y igual, y igual, y igual, fica uma coisa estranha. Então, existe uma simbologia para a função inversa, que é quando você pega a função que você está usando, que é a de x, e aí, em cima desse a aqui, ó, a gente coloca um símbolozinho, menos 1. Isso aqui não é um expoente, tá? Isso aqui é um símbolo para indicar que você está pegando a função inversa da função a.
E aí, a partir do momento que eu faço isso, o que eu acabei de determinar aqui? Ó? Eu determinei, então, uma função inversa. Então, quem é essa função inversa de a? Ela também vai de R em R, porque esse segundo R ele vem para trás da seta e esse primeiro R vai para frente da seta, né? De forma que a minha a elevado a menos 1, deixa eu colocar aqui no sobrescrito. Opa, sobrescrito. Então, essa a menos 1 de x, ela vai ser exatamente aquela função que eu acabei de determinar ali. Ó. Ela é x mais 1 sobre 3. Tá? Essa aqui é a maneira ideal de você resolver um exercício no qual pede a determinação da função inversa. Essa parte aqui você não precisa escrever. Tá? Achou uma função? Defina ela no final. Tá? Muito bem, então. Agora vamos lá. Função b. Então, eu vou apagando aquilo que eu já resolvi para não ficar muito cheio na tela. A função b é a seguinte. Nós temos isso aqui, ó, função de primeiro grau real, então ela é bijetora, tá? Então, vamos pegar aqui a minha função b, que é isso. No lugar do b, eu vou colocar y. E agora eu vou trocar o x com o y de lugar. Então, eu tenho que isolar esse x aqui, ó. Então, eu vou colocar o y no lugar dele, porque ele vai ser o y da minha nova função, né? Passo 3 multiplicando, então eu tenho 3x igual a 2y. Ah lá, passo agora o y dividindo, quer dizer, então, que a minha função inversa vai ser 3x sobre 2. Novamente, eu encontrei uma função que não tem problema nenhum aqui. Ó. Então, essa função que eu encontrei é a minha b menos 1 de x, ou seja, é a função inversa da função b. Vou definir ela aqui, então. Logo, quem que vai ser a minha b menos 1? Precisamos definir. Toda função ela precisa de domínio e contradomínio. Então, esse r que estava em segundo lugar, ele vem aqui para primeiro, e esse que está em primeiro vai para segundo. Ou seja, não há uma alteração aqui, né? E essa b menos 1 de x vai ser 3x sobre 2. Então, está aí mais uma função inversa. Tudo bem? Bom, agora vamos para a função c. Mesma coisa, função de primeiro grau, então, real, logo ela é bijetora. Então, vamos lá. Minha função c é essa, logo o meu y está aqui. Portanto, eu tenho que isolar esse x, né? Então, vamos trocar o x com o y de lugar para escrever uma nova função. Passo o menos 2 para o outro lado, teremos x mais 2, que vai ser igual a 3y sobre 5. Passo o 5 multiplicando. Se ele vai multiplicar, vai rolar uma distributiva aqui, né? Então, o seu 3y vai ser 5x mais 10. E aí, agora, eu passo esse 3 dividindo aqui, ó. Olha lá, passei. Então, essa é a minha função inversa. Portanto, ela vai ser a minha c menos 1 de x. Então, essa é a função inversa da função c. Vamos definir essa c menos 1 aqui embaixo, ó. Então, quem que vai ser a minha c menos 1? Também vai ser de R em R, né? Aqui, agora, eu estou definindo a função inversa. E nós vamos encontrar 5x mais 10 sobre 3. Também é função de primeiro grau. Isso não é coincidência não, viu, gente? A inversa de uma função de primeiro grau também será uma função de primeiro grau, sempre, tá bom? Muito bem, agora começam os mais interessantes. Essa função d aqui, por exemplo, ó, 3x menos 4 sobre x, isso não é uma função de primeiro grau, né? Não é, porque você tem x no denominador. Então, o que acontece? Para definir essa função d, eu já tenho que ver se há restrições nela. E tem. Ó, esse x no denominador, ele não pode ser zero. Então, eu tenho que vir aqui, ó, no domínio dessa função e tirar o elemento zero. Ó, então, o domínio dela são os reais menos o zero. Porque o zero é o único cara que eu não posso pôr aqui embaixo. Eu posso pôr o número que eu quiser aqui embaixo. Mas o primeiro mandamento da matemática, a gente tem o quê? Não dividirás por zero, tá? Bom, se eu estou tirando alguém daqui, creio eu que esse zero iria em alguém daqui. Mas ele iria em quem? Quem vai me contar isso? É a função inversa.
Então, essa é uma das utilidades da função inversa. Permitir que você faça as alterações necessárias no contradomínio da função, a função inicial. Bom, então vamos lá. Vamos pegar a minha d de x, que é isso aqui, logo esse é o meu y, e eu vou então trocar de lugar com x. Então, onde tem y eu ponho x, e aonde tem x eu ponho y. Eu tenho que pôr nos dois lugares. Ixi, mas eu preciso de um y só, porque a gente não tem f de x igual a f de x mais alguma coisa. Eu preciso unificar esses y aqui. Como que eu vou fazer isso? Assim, meu caro, ó. Vamos fazer igual a matemática. A princípio, eu tenho que passar esse y multiplicando, não é? Então, y vezes x, que é igual a 3y menos 4. Bom, se eu preciso isolar o y, então, tudo que tem y, eu passo para o lado esquerdo. Não é assim? E tudo que não tem y, eu deixo do lado direito. Aí, quando eu faço isso, ó, o y está evidente aqui. Ó. Ele está nas duas parcelas. Então, vamos colocar o y em evidência. Olha lá, então eu tiro ele acompanhando x e eu tiro ele de estar acompanhando do 3. Aqui, ó, se você distribuir, ó, yx, 3y, que é o que nós tínhamos antes. Daí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse parênteses dividindo. Então, o y vai ser igual a menos 4 sobre x menos 3. Bom, a partir do momento que eu encontrei uma nova função, é necessário deixar claro quais são os valores que eu não posso utilizar nela. E aqui está muito claro que eu não posso usar o número 3 aqui embaixo, ó. Porque se eu puser 3 aqui no lugar desse x, fica 3 menos 3, que é 0, e aí você vai ter um número dividido por 0. Você quebra o primeiro mandamento da matemática. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Agora, eu vou definir a minha função d menos 1. Bom, quem que vai ser minha função d menos 1? Esse r menos o zero, ele se tornou contradomínio, né? Então, eu já tenho que colocar nesse contradomínio o primeiro conjunto da função principal, que é isso aqui. Só que aqui na minha função inversa, no meu domínio dela, o x não pode ser 3. Então, aqui ó, eu tiro 3 do domínio da minha função. Agora, se aqui no domínio dessa d menos 1 eu tenho r menos 3, então quer dizer que o contradomínio dessa função inicial também tem que ser r menos 3. Então, eu venho aqui ó, e escrevo r menos o elemento 3. Tá? Bom, vamos terminar aqui, então, de definir a função. Então, a minha d menos 1 de x vai ser o quê? Ó? Ficou, então, menos 4 dividido por x menos 3. Quando você encontra essas coisas, tem como você meio que conferir. Quer ver? Ó, escolhe um valor para jogar na d. Só que, assim, quando eu falo para escolher um valor, pega um valor fácil de você trabalhar. Então, eu vou jogar o 2 na função. Aqui, ó. Posso? Não posso? Porque o 2 ele está aqui no meu domínio. Ó. Então, fazendo d de 2, então eu vou jogar o 2 aqui e o 2 aqui embaixo. Fazendo essa conta, ó, 3 vezes 2, 6. 6 menos 4, 2, dividido por 2, 1. Ó, o resultado foi 1. O que isso quer dizer? Que se eu jogar o 1 na minha inversa, ó, vamos colocar aqui do lado, o resultado tem que ser 2. Né? Ah, eu ainda não coloquei o menos 1 aqui, né? Deixa eu só escrever aqui, então. Estava escrevendo e parei. Ó, d menos 1 vai ser menos 4 sobre x menos 3. Engraçado, parece que eu já tinha escrito isso aqui. Eu estou doido. Então, vamos lá. Vamos pegar a minha d menos 1, trazer para cá e jogar o 1 nela. Ó, quando eu jogar 1 aqui, o resultado tem que ser 2, né? Menos 4 dividido por menos 2, menos com menos é mais. 4 dividido por 2, 2. Ó. É claro que isso aqui não prova que você está certo, mas se você jogar um valor que der diferente do inicial, isso mostra que você está errado. Então, você deve ter errado em alguma conta durante a desenvoltura do exercício. Tudo bem? Bom, e agora, o último, minha e de x. Quem é minha e de x? Então, vamos lá. X ao quadrado. Então, a gente precisa fazer uma série de restrições nessa função aqui.
Para que as restrições fiquem claras, a gente pode, então, calcular a inversa primeiro, né? Porque assim, vamos retornar aqui, ó. Neste caso aqui, as restrições eram claras, porque o x ele não pode ser zero. Eu já bato o olho, eu já sei. Agora, nesse caso aqui, x ao quadrado, que valor que eu não consigo elevar ao quadrado? Não existe, eu posso levar todo mundo ao quadrado. Então, a princípio, o meu domínio aqui, ó, ele é real mesmo. Mas vamos lá, vamos calcular a função inversa disso aqui. Então, eu tenho e de x, que é o meu y. Vamos trocar o y com x de lugar. Vamos pôr o x aqui, vamos colocar o y aqui. Quando eu faço isso, para que eu isole o meu y, eu tenho que extrair a raiz quadrada de x. Ah, então vamos lá. Então, a coisa muda de figura. Então, eu tenho que extrair a raiz quadrada de x. E aqui não é mais ou menos não, viu, gente? Porque eu não estou perguntando quais são os números que ao quadrado dão y. Não é isso, eu estou extraindo a raiz de x, tá? São coisas diferentes. Bom, como a minha nova função é y igual a raiz de x, tem valores que eu não posso jogar aqui dentro. Que valores seriam esses? Ah, detalhe, essa aqui é a minha e menos 1 de x, né? Vamos colocar aqui. É um detalhe, mas é muito importante. Então, essa é a minha inversa de e. Então, voltando aqui, tem valores que eu não posso jogar aqui dentro dessa raiz. Eu não posso jogar nenhum número negativo aqui dentro. Vamos, então, definir essa e menos 1 de x. Então, quem que vai ser a minha inversa? Ó, eu já vi que no domínio dela, deixa eu já colocar aqui o menos 1, que é para não esquecer, que deu raiz de x. Ó, o domínio dela não pode ter número negativo. Então, isso aqui vai ser o meu famoso R+. Né? Não pode ter valores negativos. Pode ter o zero? Pode, porque a raiz de zero existe, e é zero. Então, se o domínio dessa função é R+, quer dizer que para que essa função seja bijetora, é necessário que esse contradomínio também seja o R+. Senão, na volta, na hora que eu inverter, todos os valores negativos que estariam aqui, eles não mandariam flecha para o novo contradomínio, entende? Ou seja, teria elementos do domínio sem se relacionar com ninguém, sem ter imagem. Bom, mas é o seguinte, se eu jogar aqui somente valores positivos dentro da raiz, o resultado dessa raiz também será apenas positivo. Não tem como eu jogar um valor aqui dentro cujo resultado vai me dar um negativo. Então, não tem como eu ter negativo aqui, ó, como resultado de alguém. Se eu deixar esses negativos aqui, significa que eles estariam aqui. Ou seja, se esses negativos que estão aqui não recebem flecha, então quer dizer que eles aqui não mandariam flecha. Aí eu estaria estragando o fato desse e ser uma função. Então, eu tenho que vir aqui nessa função r novamente e falar que eu não quero os negativos. Só que se esse segundo conjunto é o r+, quer dizer que esse primeiro aqui também tem que ser o r+. Lembrando que pode ser zero, né, gente? Porque zero ao quadrado é zero e a raiz de zero é zero. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Pratiquem bastante, porque esse tipo de conteúdo da matemática precisa de muito treino, principalmente nessa parte aqui de você analisar domínio e contradomínio, para que a função tenha uma inversa, tá? E já vou deixar uma coisa para vocês. Quando uma função ela tem inversa, ó, se uma função tem inversa, então ela é invertível, tá? Não existe a palavra inversível. Vou até escrever inversível. Ó, meu computador ele identificou, ó. Tá vendo? Não existe a palavra inversível, tudo bem? É invertível. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.